Que felicidade ter você aqui conosco na Fonte em Foco. Que gostoso ter você aqui na nossa audiência. Você sabe que esse programa é feito para você com todo carinho, com entrevistas que podem mudar a sua vida e outra, faz com que o seu domingo fique muito mais gostoso. E é tão bom ter você aqui com a gente. E olha, gente, hoje nós vamos começar o nosso programa com um formato tão gostoso para que você possa agora seguir uma pessoa, se você ainda não segue ela, para começar a fazer os seus serviços manuais, aprender a se tornar uma artista, escultora. E eu estou com ninguém melhor para que possa falar isso para você do que a maior do país. Evelyn Fonseca. Evelyn, muito obrigado por receber a gente aqui, falar conosco sobre as suas esculturas. Você que é professora e escultora, muito obrigado por ter vindo até aqui. Agradeço pelo convite, estou super feliz de estar aqui com a tua audiência, estar aqui com o teu público. E é isso aí, vamos lá, vamos bater esse papo gostoso. Muito obrigado a todos aí de casa e vamos começar. Bora lá? Bora lá. Olha, primeiro eu quero saber um pouco da sua história. Você vinha me contando aqui nos bastidores que eu ainda falei assim para você, falei, olha, tem que nascer artista para fazer. Você falou, opa, peraí, nem é sempre assim. Deixa eu explicar a minha história, que não foi assim comigo. Como é que começou a sua história? Como essa carreira? Eu não comecei como artesã, né? Eu comecei como terapia ocupacional. Meus filhos eram pequenos. Eu sou mãe de 2 filhos, 2 meninos, Marcos Vinícius e o Leandro. E eles tinham bronquite na época, bronquite asmática, e eu cuidando deles, eu ficava com insônia. Fiquei muito tempo com problema de insônia. E aí procurei um médico e ele falou para mim fazer uma terapia ocupacional. Procura ali uma atividade que você goste e tal. E aí eu comecei a procurar, fiz várias coisas, pintura em tela, fiz vários tipos de aula de dança, várias coisas. E foi me apresentado por uma amiga minha o biscuit, né? As artes manuais. Comecei a fazer despretensiosamente em casa, né? Para decorar minha casa, fazendo potes, lembrancinhas de aniversário dos meus filhos, para decorar. E cada peça era um desafio. As pessoas foram gostando, né? E eu fui buscando ali, na época era revistas, não tinha muitos cursos, como hoje tem na internet, né? Tem YouTube e tal, naquela época não existia. Então eu ia testando as minhas habilidades ali à medida que eu via um desenho animado, um filme, e aí eu procurava fazer um personagem. E as pessoas aos poucos, muito lentamente, começaram a ver o meu trabalho, gostar e encomendar. Mas isso, até eu fazer curso, demorou um pouco. Então eu não tinha essa habilidade, esse talento que nem todo mundo fala, essa predisposição. Eu fui descobrindo isso aos poucos, entendeu? À medida que eu ia me desafiando, eu ia melhorando o trabalho. E que é uma coisa interessante, né, Evelyn? Que assim, na minha cabeça, a pessoa tem que nascer com esse dom e você falou para mim, não, isso vai sendo aprendido, você vai entendendo, vai construindo e vai criando-se um passo a passo, mas a gente vai chegar lá para falar hoje da sua aula, como é que funciona isso. Mas hoje, como é que funciona um processo de construção de uma escultura dessa? Você falou para mim assim, olha, depende muito se é uma escultura realista, se é uma caricatura, se é um personagem. Hoje, como é que funciona esse processo de construção? Então, um personagem, por exemplo, né? Eu tenho um personagem que eu faço pela primeira vez, eu tenho que estudar através de fotografias, eu assisto vídeo, eu faço uma pesquisa. É um processo criativo, que eu vou criando ele na minha cabeça. E eu vou buscando vários tipos de referências, né? E ali eu vou construindo. Não é de primeira, muitas vezes. Eu tenho que fazer 1, 2, 3, até ele ficar bem realista, bem próximo da realidade, né? Já as esculturas humanizadas, que são a representação de humanos, né? Eu faço com a escala de proporção de tamanho. Mas eu faço 2 tipos. A caricatura, que a cabeça é desproporcional ao corpo. Seria essa aqui do Johnny Depp, né? E essa aqui do Máscara. Isso. Dá ênfase ao rosto, né? A cabeça é exagerada. E geralmente se brinca com isso, coloca o sorriso bem largo, os olhos arregalados, orelhas e tal. Para quem quer. Quem não gosta disso, também eu dou a liberdade da pessoa se manifestar na hora da encomenda e tal. A pessoa fala, não gosto que faça tão exagerado. Aí eu só dou um destaque na cabeça e o corpo é sempre bem menor, desproporcional. A escala é menor. Agora, do ser humano, quando eu for fazer uma pessoa, eu faço a escala de tamanho 10 vezes menor do que o tamanho original. Também faço baseado em fotos, procuro estudar o perfil da pessoa, os trejeitos, olhares, sobrancelhas, sorriso, né? E faço analisando a fotografia da pessoa. Mas cada um é um processo diferente.
Cada trabalho, por exemplo, o personagem, a gente tem que ser fiel às cores do personagem. E essa questão das cores é uma coisa interessante, que você tinha me falado assim, as cores muitas das vezes não vêm com o biscuit. Você tem que ou pintar ou produzir a cor, né? Isso, é que a massa do biscuit, ela pode ser vendida natural, né, que ela é incolor, e você tinge de branco e depois tinge da cor que você quer. Salvo algumas cores como marrom, preto, para você poder ter esse tom bem forte, você não tinge com branco, tá? E aí, tem algumas cores que você não encontra, vamos supor, na sua cidade. O fabricante não mandou para cá, para minha região, essa cor desse vermelho vivo ou desse amarelo. Aí o que eu faço? Compro a tinta e pinto. Só que eu espero secar o biscuit, que o biscuit, falei para você, tem esse processo de secagem e encolhimento. Eu espero ele secar, tá pronto, e aí eu pinto nas cores, com a tinta mesmo. Sim, aí também uma coisa interessante que você falou, que o biscuit, diferente do gesso, diferente da argila, que tem um outro processo de secagem, de se tornar quebradiço, esse processo feito no biscuit tem uma durabilidade? Quanto tempo ele ficaria com os mesmos formatos, sem quebrar, ou ele não quebra? Ele não é inquebrável porque é uma peça de decoração, mas é uma peça que não é tão fácil para você quebrar, você tem que jogar com vontade, Tá né? com raiva. Mas assim, essas esculturas aqui, por exemplo, no meu ateliê eu tenho esculturas que têm 12, 13, 15 anos. Então depende muito do cuidado que você tem. Lógico, se você vai deixar num lugar que tem mofo, umidade ou exposto ao sol, ele vai perder nas cores. Como qualquer outro tipo de material que você vai deixar exposto ao sol. Mas se você tiver o mínimo de cuidado, eu tenho não só os meus, quanto também algumas esculturas que eu fiz estão com os meus clientes, eles mesmos falam, que estão lá conservadíssimos. Entendeu? E aí eu quero já até fazer uma pergunta interessante. Eu vi nas suas redes sociais que você fez para alguns artistas, né? Fiz. Quais artistas que você já chegou a fazer uma escultura que foi encomendada ou que você falou, eu quero dar para aquela pessoa? Então, eu já fiz para vários artistas e uma das que assim mais me impactou foi a da Rita Lee, né? Que eu fiz para mim, para o meu ateliê. E eu estava testando as minhas habilidades, como eu falei para você que eu sempre fazia isso, né? Fiz, coloquei no meu Twitter. Na época, ela estava tweetando. E ela gostou. Marcaram ela, as minhas amigas, porque eu publiquei e coloquei. O que vocês acharam? Acharam que ficou parecida? E aí, ela respondeu, adorei, eu quero ela pra mim e tal. Eu achei que era aqueles perfil fake, né? Na época. E aí, o pessoal começou a colocar embaixo. A Rita Lee respondeu tal. Falei, caraca, é ela mesmo. E ali ela falou que gostou, ficou impressionada com a cor do cabelo dela, que eu consegui chegar bem perto da cor do cabelo dela. E ali ela pediu a escultura, eu falei que eu era muito fã, que aquela escultura eu fiz pra mim e tal, não, mas eu quero ela. E rolou, mas tipo, essa conversa, ela depois colocou o assessor dela em contato comigo. E quando ela veio fazer show em São Paulo, nós marcamos, eu entreguei pessoalmente para ela. Foi, assim, sensacional. Além dela, eu também fiz de outros artistas, depois dela. Antes dela, eu acho que não. Foi depois dela. Aí vieram esses outros que... Fiz o André Marques, fiz o Bel Marques, do Chiclete com Banana. Foi encomenda. Cada uma dessas esculturas que eu fiz de artistas, ou até mesmo de encomendas para fã-clubes, né? Por exemplo, o fã-clube, o Roberto Carlos... Fiz do Zé Bonitinho, fiz do jogador Rogério Ceni, né? Jogador de futebol. Fiz de vários artistas. E alguns que eu guardo pra mim, como aqui o Jô Soares, Johnny Depp, que são desafios que eu vou colocando pra mim. Mas eu fiz o... O de tênis, de o tênis. Guga? Guga, fiz. Fez o Guga? Fiz o Guga e fiz os cabelinhos cabelinho dele todo cacheado, né? Fiz de linha, Nossa. de bordar o cabelo dele, para poder ficar bem realista. Aí, ficou bem legal. Fiz ele com a taça também. E esse processo, que aí não vai só o biscuit, então, tem processos que vão outros tipos de materiais, como a linha para fazer. Eu faço de noivas, por exemplo, eu uso tecido. Eu faço todo de biscuit, mas para poder dar aquele movimento, para poder dar aquele realismo na peça, eu faço o acabamento com tecido da noiva. Às vezes eu coloco bordado, às vezes até da barra do vestido dela, eu pego um pedacinho para poder colocar um detalhe na manga e tal. Entendeu? Eu procuro sempre ter um diferencial. Sempre, eu brinco, eu me divirto no processo de construção da peça.
entendeu? E o cabelo penteado da noiva eu faço alguns. Eu pergunto pra noiva, você prefere que eu faça cabelo de linha ou você quer que eu faça de biscuit? Entendeu? Aí ela manda as fotos do penteado. É muito legal os noivinhos também, porque geralmente os noivos eles mandam fotos separadas, porque eles não querem que um veja a roupa do outro, né? Sim, claro. Então, nem eles sabem direito como é que vai ficar a roupa deles no dia do casamento. Maquiagem, toda a montagem, né? A noiva, a maquiagem, o penteado, que ela manda tudo separado. Ó, escolhi esse penteado, manda foto pra mim. Olha, o vestido é esse. Aí experimentou o vestido, escolheu, manda pra mim. E aí eu vou e monto a noiva. Aí faz essa construção. É muito legal a reação no dia do casamento, que eles dois estão juntos e tiram foto. Aí que vê, né? Acho que e a maioria só vê no dia, né? No dia. Eu imagino que a reação seja realmente bem muito interessante. Legal, muito legal. E agora uma coisa que você tinha me falado, e agora eu quero chegar nesse ponto de fato, Evelyn, assim, as pessoas podem construir essa habilidade, que não é uma habilidade que você nasce, que justamente era o que eu achava que acontecia. Você nasce habilidoso, com serviços manuais, você é um artista, então você consegue construir. Mas não, você pode construir. Como é que é esse processo de aprendizado, de fato? A pessoa pode sair, de fato, do primeiro zero e nunca mexer com biscuit para realmente chegar nesse nível de arte? Sim, sim. E eu estou falando isso baseado em experiências que eu mesmo testei antes de ter essa opinião formada. Assim, eu comecei a ensinar no YouTube, né? E aí eu fazia as aulas, o passo a passo, e eu falava para o público, quando você terminar de fazer, você manda foto para mim, segura a peça aqui, até para eu comparar, para ver com o comando que eu estava dando, o que eles estavam entendendo. Sim, claro. E aí começaram a vir peças idênticas à que eu estava ensinando. Eu falei assim, poxa, isso realmente eles estão entendendo que eu vou continuar fazendo isso, só que eu vou aumentando o grau de dificuldade. Eu comecei a fazer peças simples, depois eu fui fazendo o Máscara, por exemplo, e o Mr. Magoo, a aula tá toda no meu canal no YouTube. Eu fiz eles gravando em tempo real, entendeu? Tá. E várias pessoas fizeram essas peças. E várias outras peças que eu ensinei também. Então, assim, à medida que eu fui entendendo isso, eu comecei a dar aula, né, presencial, e depois eu pensei em fazer um curso, porque eu falei assim, as pessoas estão entendendo, e o processo é assim, o primeiro não vai ficar tão bom quanto o segundo não vai ficar tão bom quanto o terceiro, é que nem qualquer coisa que a gente se prontifica em fazer, se propõe a fazer, né? Você vai melhorando à medida que você vai treinando, que você vai aprimorando, insistindo naquilo. É lógico que se você vai fazer um curso, você vai fazer uma aula presencial e você vê, assiste, escuta e não faz, não vai acontecer nada. Não adiantou de nada, exatamente. Mas os meus alunos que fizeram o curso, os alunos que fizeram uma aula comigo, todos saíram, assim, às vezes eu fico até impressionada, porque sai melhor do que o que eu ensinei. E uma coisa... É lógico, tem pessoas que têm predisposição, Sim. tem mais habilidade, que tem facilidade no que está vendo e ouvindo para poder reproduzir. Outras com maior dificuldade, mas à medida que vai praticando, com certeza ela vai conseguir fazer. A gente pode até colocar que assim, a diferença de um para o outro é a questão do tempo de prática, né? De tanto que você pratica, um pratica menos, consegue chegar num momento melhor da vida. Exatamente. Outro já não, outro precisa de um pouco mais de tempo fazendo para criar aquela mesma habilidade. Mas é questão só do tempo, né? Sim. De fato. E hoje uma coisa interessante, Evelyn, assim, todo mundo olha e fala, vamos mexer com biscuit como se fosse só uma terapia. Mas isso não é só uma terapia, a pessoa pode usar isso aqui de fato hoje para ser um nicho de negócio, né? Sim. Não vou dizer a maioria, mas assim, existe muita gente que chega em mim como terapia ocupacional. Assim como eu entrei nesse mercado com uma terapia, né? Mas depois você percebe, pelo interesse das pessoas mesmo que estão ao teu redor, que é um negócio lucrativo. E à medida que você vai sabendo nichar, né? Vamos supor, eu escolhi fazer, porque é muito ramificado, tem muitas opções para você trabalhar nesse mercado. Aí eu escolhi trabalhar com decoração. Eu vou trabalhar com decoração de cozinha. Aí eu vou trabalhar com decoração de festa. Eu vou trabalhar com aniversário. Eu vou trabalhar... Tá. Do mesmo jeito que você aprende a fazer um personagem, a mesma habilidade que você tem, que você utiliza para desenvolver um personagem, você pode utilizar essa criatividade para você fazer uma pessoa, né? Essa pessoa... Sim. A resposta é sim. E você pode fazer essa pessoa com as técnicas que você aprendeu a fazer uma escultura de uma pessoa, você pode fazer essa pessoa em várias situações. Ela praticando esporte,
né? Você vai fazer uma homenagem para Formatura. formatura, ela num casamento, num aniversário, debutante, você vai fazer. Eventos. Você aprendeu um a nicho fazer. gigante, né, Evelyn? Gigante, gigante. E sim, ele é lucrativo, é um negócio onde você pode, inclusive, colocar sua família. Sim. Eu já dei curso para uma pessoa e essa pessoa ensinou os filhos, o marido e todo mundo Hoje ali trabalham em conjunto. Cada um com uma habilidade, porque assim, na hora que você começa a fazer, você fala assim, eu tenho mais facilidade de fazer homem, eu tenho mais facilidade de fazer noivos, eu tenho mais facilidade em fazer criança, entendeu? Essa é a predisposição que você descobre quando você está fazendo. Eu tenho mais habilidade de fazer rosto feminino. E ali, a pessoa que está trabalhando com um grupo de, por exemplo, com a família, ela já delega ali, você fica com essa parte, eu fico com essa, entendeu? Então, já tive grupos de senhoras aposentadas, que começaram a fazer, e elas fizeram para netos, para pessoas da família, e daqui a pouco já estava atendendo para fora. Boleiras que começaram a fazer escultura para poder vender o bolo com Legal. as esculturas. Maravilhoso. E por aí vai, assim... pessoas que começaram a fazer como terapia, médicos, pediatras, secretária executiva, que estava com índice de estresse assim, absurdo. E queria fazer alguma coisa onde ficar sozinha, estudando ali, tipo, esquecer de tudo, Serviço manual se de concentrando ali no aqui e agora. Aham. Como terapia ocupacional serve, já fui recomendada para vários psicólogos Sim. e tal, para poder dar aula para pessoas, mentoria para pessoas. Tem pessoas que fazem e querem aperfeiçoar, por exemplo, eu faço lembrancinhas, mas eu quero... Tem muita gente que me pede para fazer escultura humanizada e eu não sei fazer. Não, maravilhoso. Isso assim, tem feito a diferença na vida das pessoas. Evelyn, gostaria muito de te agradecer, gostaria que você passasse suas redes sociais, né, para que as pessoas possam te seguir, aprender de fato, de conhecer mais e conhecer toda essa esculturação sua. Tá bom. A minha rede social, eu já vou falar já. Agora eu quero te dar um presente. Ó. Oi? Trouxe Olha, aqui gente. essa caixa aqui, ó, para você conhecer o meu trabalho e colocar lá no seu escritório, no seu estúdio de gravação. Gente. É um presente para você conhecer meu trabalho e guardar. Gente, eu vou... Nossa, peraí. Gente, deixa eu, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, colocar a caixa no chão. Olha isso. Deixa eu mostrar, vai. Deixa eu ver como ficar mais próximo para mostrar para vocês. Nossa, que linda. Viu? Olha, Gostou? explica pra mim, aqui sou eu, gente. Explica pra mim como é que funcionou esse trabalho. Então, aqui eu fiz primeiro a estrutura da escultura com arame, fiz o volume do corpo e depois eu coloquei a roupa, fiz a base, né, o sapato. Depois eu fiz a parte do rosto, eu vou fazendo separado. Depois eu faço o cabelo, o rosto, os olhos, essa parte do rosto. Depois eu vou juntando tudo, coloco a roupa, coloco os braços e, por último, o microfone aqui da SBT. Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo, Evelyn. Passa as redes sociais pra gente, por favor. As minhas redes sociais é Evelyn Fonseca, no Instagram e no YouTube e no Face, para ficar facinho. E Ateliê Evelyn Fonseca, tudo junto, é o meu perfil para alunos, para pessoas interessadas em fazer cursos de esculturas humanizadas. Evelyn, muito obrigado, viu? Obrigado pelo agradeço. presente, todo o carinho, viu? Eu que agradeço. Gente, fica aí rapidinho, daqui a pouco a gente volta depois do break. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos com as melhores condições. Rua Oratório, 514, Bangu. Voltamos, pessoal! Olha, que felicidade falar agora de um assunto que você que está em casa gosta. Beleza? Obviamente é um assunto que agrada a todos nós.
Eu que o diga, e as brincadeiras aqui são sempre voltadas a mim, que sempre falo, estou lindo, estou maravilhoso, mas eu vou falar com alguém contente sobre esse assunto, sobre estética e como te deixar ainda melhor. Com a Paula Ciola. Paula, muito obrigado por falar com a gente, conversar sobre esse assunto que é tão importante. Eu que agradeço, nossa, um prazer enorme, cara. Ah, imagina. Paula, primeiro, antes de a gente começar a falar de estética de fato, a gente sempre faz uma brincadeira aqui e fala assim, fala um pouco da sua história, conversa um pouco com a gente para entender mais como foi a sua trajetória a chegar no mundo da estética. Quem é Paula? Vamos lá. Bom, a Paula é uma mulher de sorriso fácil, você já percebeu, né? E, bom, eu vivi uma transição de carreira, né? E a minha história dentro da estética é bem interessante, que eu comecei na área da beleza, na minha vida profissional, e depois mudei completamente, fui para artes, trabalhei como professora um bom tempo da minha vida e aos 40 anos voltei para beleza, só que aí um pouco mais, né, assim, aprofundado. Aí uma coisa interessante que você tinha me falado aqui nos bastidores, que você falou assim, eu fiz a transição de carreira aos 40, né? Isso. E assim, transição de carreira aos 40 já é um grande desafio. Você que está em casa sabe de fato o que é, né? Transitar de carreira aos 40, qual foi esse grande desafio para você? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer para todas as pessoas, né, que estão aí nos 40 e não se decidiram. Às vezes a gente, né, caminha pela vida e não tem aquela oportunidade de realizar um sonho, né? Então, eu quero aproveitar e dizer que tudo que a gente quer de verdade acontece. Então, assim, com 40 anos, né, a gente estava ali em meio à pandemia e foi um desafio muito grande, acredito que para todo mundo, né? E eu tinha parado o meu trabalho, que eu fui professora há 14 anos, e parei para cuidar dos meus filhos. E aí, na pandemia, eu decidi que eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Mas eu não queria voltar fazendo a mesma coisa. Eu queria realmente fazer algo que tivesse sentido para mim. E aí foi quando eu comecei a fazer esse mergulho dentro de mim e descobri, né, a área da beleza. Não é que eu descobri, eu voltei, né? E uma amiga muito querida, eu estava no salão dela e ela falou, Paulinha, vem trabalhar comigo. Aí eu, como assim trabalhar com você? Ela é micropigmentadora maravilhosa, a Nina Beauty. E aí ela fez esse desafio para mim, né? Vem trabalhar comigo e tal. Eu falei, não sou, né, da parte de design. Aí ela, não, mas na área da beleza tem muita coisa, tal. E aí ela me apresentou a estética. E ela falou, ó, dá uma olhadinha, veja lá o que você acha, né? E aí eu comecei a pesquisar e realmente comecei a me interessar e vi que aquilo mexia muito comigo. E aí foi que eu Se identificou com a estética de fato, e assim, uma coisa interessante da estética, né, Paula? Você sempre estava falando aqui agora antes dos bastidores, uma coisa que eu entendo. Muda o cenário toda hora com novas técnicas, tudo um pouco assim, evolutivo e muito rápido evolui hoje. Como é que você vê de fato o cenário da estética nesse formato empresarial, nesse crescimento, nessa evolução no mercado? Então, o Brasil, né, falando da mulher brasileira, a mulher brasileira, hoje em dia os homens também têm buscado bastante essa questão da estética, né? Do autocuidado. E a estética, ela também está entrando numa nova vertente, que é, além do externo, também cuidar do interno. Então, eu vejo assim, como nós brasileiros damos muita importância para a aparência, né? E a estética, ela tem entrado num lugar muito especial, no sentido assim, que a gente cuida do externo para se sentir bem, para estar tratar o bem-estar pessoal. E é bem legal, né, isso. Porque assim, eu, de fato, sou prova viva disso. Eu já falei pra todo mundo aqui, eu tô me tratando coisa que eu nunca me fiz, viu, Paula? Hoje em dia, o cuidado com tudo mesmo. E assim, o bem que faz isso, não é só fisicamente, né? A questão é que você realmente esse cuidado consigo
não só a questão espiritual, mas a questão realmente de você se entender como pessoa, melhorar, né? Eu acho que hoje o mercado tem crescido muito até por causa disso, né? E o homem, de fato, como você mesmo disse, tem usado isso de uma forma que há 10 anos não era nem normal você falar uma pessoa aí, um homem aí numa clínica de estética, né? Sim, havia muito preconceito, né, relacionado a isso. O homem, até hoje a gente percebe que existe ainda um preconceito da parte do homem, mas muitos já conseguiram romper, né? Então eles buscam sim os procedimentos e começa a gostar, né? Porque aquilo mexe com ele percebe que faz muito bem e aí ele vai buscando cada vez mais. E vai percebendo que esse tabu que é colocado é assim algo muito irrelevante, né? Porque quando você está dentro da clínica, você vê que o que é diferente, o mundo é outro. E na estética, uma coisa interessante, você tinha me falado que na estética é um mundo gigantesco com várias vertentes diferentes, né? Porque assim, a gente olha a estética de uma forma muito genérica. Mas aí você falou, tem estética para isso, para aquilo. Ou seja, é um mundo geral hoje. Você poderia explicar um pouco sobre quais são essas vertentes e principalmente o que você de fato hoje optou como sendo a área que você quer atuar? Sim. Hoje em dia temos a estética avançada, que todo mundo conhece, né? Que está relacionada ao botox e tal. Mas dentro dela nós temos também a integrativa, né? A estética integrativa ortomolecular, a estética naturalista, né? Que é super nova também no mercado, porém antiga, porque ela trata muito da questão da medicina chinesa, né? Então a gente tem a estética paramédica também, que é uma estética restauradora, pouco conhecida, né? Que vai tratar de cicatrizes, de estrias, de fissuras, enfim, faz toda uma reconstrução, né? Inclusive é a que eu pretendo futuramente trabalhar. Você me disse uma coisa sobre a estética que eu achei bem interessante, né? Essa evolução da estética vem com novos mecanismos que você falou, novos formatos de se fazer. Aí você falou, eu trabalho hoje com uma reconstrução que não é mais com pigmentação. Esse é diferente do que eu faço, é novo esse modelo. O que de fato é que você faz hoje que diferencia desse outro mercado que está tão novo hoje na estética? Hoje eu faço tratamento de estrias, né? Eu trabalho com método de micropuntura, que é com um dermógrafo, e eu trato cada estria, faço um ferimento em cada estria e trato com ativos, né? E o que eu estava te explicando é que assim, existem vários procedimentos de estria no mercado. E esse que eu tenho trabalhado, né? Esse e o dermo também, né? Que é um outro tratamento que a gente faz uma relação entre um e outro. Esse tratamento ele é o mais moderno que a gente tem hoje em dia, né? Com mais resultado, porque todos os outros procedimentos que vieram antes, né? Porque tudo é uma evolução. Então, esses procedimentos que vieram antes, a gente tinha um certo resultado, mas não tão eficaz quanto os que a gente tem hoje em dia. É chamado também como camuflagem, porém eu não uso pigmento, né? Essa técnica é mais antiga da pigmentação. Já existia, de fato, o pigmentar, né? Era uma camuflagem só para tampar e você falou que o resultado hoje é muito melhor, né? Isso. Ele é muito melhor, porque esse resultado ele é uma, como se diz? Ele é o resultado de uma restauração do seu próprio corpo, né? Seu próprio corpo vai fazer essa reconstrução nessa estria que sofreu um trauma, vamos dizer assim, né? Porque quando se rompe as fibras de elástico, eu já vou entrar mais na parte técnica. Vamos lá, para entender de fato, né? Quando há o rompimento, onde a gente vê, né, que ela muda a coloração. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, mas as minhas estrias são antigas, elas são brancas, não tem problema. Esse método a gente consegue tratar qualquer cor de estrias. A gente tem várias cores, várias tonalidades. Tem a violácea, né, tem a rúbrica, tem a estria branca, tem a estria marrom.
Então, todas essas cores de estria a gente consegue tratar com essa técnica, com essa metodologia. Na pigmentação era possível já tratar isso? Ou fazia uma diferença quando pigmentava só? Pigmentava, na verdade, era uma tatuagem que fazia, era isso, que queria ficar mais clara. Sim. Uma espécie de tatuagem que fazia pintando a estria e para dar uma... Ou seja, a cor parecer com o resto da cor do corpo e você meio que camuflava só. Isso. Nessa não, nessa você trata de fato, então, né? Isso, a própria melanina do seu corpo, ela vai fazer essa camuflagem, né, natural. Então, ela vai trabalhar, conforme a gente trabalha o dermógrafo, a melanina que está ali em volta, né, ela vai fazer essa camuflagem natural em cima da estria. Agora, uma coisa que eu vou te perguntar, óbvio, né, de fato, qual que é o procedimento que os homens têm mais feito hoje? O Botox. Será que eu preciso de Botox? Será que tá precisando aqui de Botox? Nem responde, viu, Paula? Não é coisa a falar que precisa, porque assim, eu comecei a pesquisar muita coisa de fato, né? A gente tem amigos que hoje ele fala, não, eu não consigo me ver sem Botox. Eu falei, nossa, um colega Marcelo mesmo falou, né? Se você Botox hoje, eu tô lá aplicando. Então, assim, o Botox, de fato, é realmente o que mais tem procurado. Tem bastante procura e é isso, ele é viciante. Mas serve para qualquer tipo de situação realmente da expressão de envelhecimento, do bigode feio, as ruguinhas. Para qualquer situação serve o Ele Botox? não é muito a minha área, mas sim, ele tem muita utilidade. O Botox, ele até tratamentos é feito com Botox, né? Então, de sudorese, é feito tratamento com Botox. Por exemplo, correção, né? Eu sofri um acidente com 10 anos de idade, então eu tenho o lado esquerdo, tenho plástica, né? E assim, então o meu lado, ele sobe um pouquinho, a tensão do meu músculo do lado direito é maior do que do esquerdo. Então, já apliquei Botox aqui para fazer um relaxamento no meu músculo, para poder ficar certinho o meu sorriso. E nos procedimentos estéticos, a gente tem que ficar fazendo uma recorrência. Existe uma forma de a gente fazer, por exemplo, perguntando da estria. Faz, aí daqui a pouco tem que fazer de novo, refazer. É uma manutenção, de fato, isso? Não, então. A estria é o único procedimento que não necessita de manutenção. Você faz ela e é para o resto da vida. A gente costuma dar um tempo assim, de 5 anos, né? Mas normalmente fez uma vez, já não precisa mais refazer. É claro que o tratamento, sim, tem sessões de tratamento, né? Então, depende muito de cada pele, de cada organismo, como que a gente vai ter o resultado a cada sessão, né? Mas no mínimo 3 sessões. Olha, e assim, uma coisa que eu aprendi, Paulo, me falaram, até explicando sobre estética, falaram assim, tudo na nossa vida precisa de uma conservação. E o cuidado com a conservação, às vezes, é no caso de remediar lá na frente. E aí não passa por um profissional da estética, de fato, conservando, cuidando da pele, cuidando da questão corporal, aí quando você vai remediar é muito mais difícil às vezes. E isso, de fato, realmente é uma máxima da estética? Quanto mais cedo você começa a cuidar, melhor mais você consegue retardar essa questão de tentar remediar. O envelhecimento. Sim. E assim, a gente pega até, na verdade, aquelas reportagens antigas do Silvio Santos, e o pessoal de 20 e poucos anos, com um cara de 50, e hoje... Aí uma pergunta que você fez mas o que tem acontecido? É a evolução científica mesmo da estética, que tem, os cremes estão melhores, os procedimentos estão melhores, de fato, hoje em dia, né? Sim, com certeza a evolução científica, os artigos científicos que são estudados a todo momento, né? E divulgados. A internet ajuda muito a gente nessa questão. Então tem descoberto muitas coisas, a radiação, acontece muito o envelhecimento, a falta de hidratação. Então tudo isso ajuda muito na nossa pele e acaba automaticamente retardando. Eu acredito também que tem a questão da gente se vestir, né? Essa questão eu acho que hoje a sociedade é mais jovem, né? A gente que é mais jovem tem que vestimento, acaba né? tudo, né? Paula,
Passa suas redes sociais pra gente, assim, claro que muita gente tem que procurar agora para poder saber mais sobre isso, poder entender melhor até mesmo essa questão que você falou das estrelas, porque eu tenho certeza que um monte de gente aqui está aqui querendo entender muito mais sobre isso. As suas redes sociais para a gente possa, né, as pessoas se encontrarem. Estou aqui para isso. Estou aqui. Ó, minhas redes sociais, eu vou passar 2 redes sociais, tá? É Paula Ciola, _ spa com estético. E espaço mais soul, tá? É tudo Instagram. Instagram, a gente vai estar tudo lá no GC que você passa para você encontrar. Paula, muitíssimo obrigado, viu, por ter participado com a gente, ter falado de um assunto tão importante e ter falado, explicado tanta coisa que essa novidade estética, viu? Muito obrigado. Daria pra gente ficar aqui fazendo vários programas. Muitas horas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, fica aí, olha, daqui a pouquinho a gente volta depois do break. Bem-vindo. Onde o design encontra a inovação. Projetos que transformam ideias em realidade. Cada detalhe pensado em você. Arquitec, arquitetura e soluções. Sonha em obter sua cidadania italiana? A Terra Nostra é a única que garante a devolução de 100% dos honorários pagos caso seu pedido seja negado. E ainda parcelamos em 24 vezes. Realize seu sonho agora com a Terra Nostra Cidadania Italiana. Maximino Car, em Santo André. Aqui, você encontra os melhores seminovos com garantia. Compramos, vendemos e financiamos. Voltamos e olha, gente, vamos falar de um assunto bem gostoso hoje. Assunto que você gosta, que eu gosto, que todos nós gostamos, que é viajar, conhecer lugares, pessoas, histórias e claramente você conhecer muita coisa boa. E eu tenho que falar com quem sabe, né? Com um especialista, com uma pessoa que é professor, que por muita coincidência eu me recordei quando eu cheguei aqui nos bastidores e falei, eu te conheço dos bastidores da faculdade, demos aula juntos por aí. Professor Lúcio, obrigado por participar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui e poder contribuir também com o seu público, porque afinal de contas, turismo, ele sempre inova e renova. E o turismo não é só lazer, né? Você tem várias modalidades de turismo. Você tem o turismo esportivo, você tem o turismo de viagem, você tem o turismo de experiências, você pode beber um vinho, né, numa vinícola, você pode fazer a pisa do vinho, né, enfim, existem parques temáticos, parques aquáticos que estão em constante construção no Brasil, porque o Brasil hoje é o foco do mundo, né? Você sabe que com as guerras lá no Oriente, muitos mudaram seus destinos para o Brasil e para os Estados Unidos. O Brasil está em ascensão, o crescimento no turismo ele é real. O grande problema nosso hoje é a mão de obra, né? A mão de obra, a dificuldade também em você ter profissionais que possam atender todo esse público em línguas. Você precisa estudar um pouco mais de línguas para você atender esse público. Então, a formação de mão de obra hoje é bem difícil, mas nós estamos conseguindo chegar lá. Hoje nós já estamos com o Estado de São Paulo, inclusive, lotados de eventos. Recentemente, nós tivemos na empresa aí dando apoio a alguns eventos, como o Comembol, Tomorrowland, semana que vem, com Fórmula 1. Isso é uma parte do turismo, é uma parte, é um segmento. E o turismo vai de vento em popa. E como o senhor tinha me falado, né, professor? O turismo, a gente olha um foco único, mas ele é gigantesco, né? Para quem está na área, quer trabalhar, envolver e desenvolver dentro do turismo, assim, é um leque enorme de possibilidades, né? Sim, e o profissional hoje precisa se especializar, precisa, inclusive, estar ligado na internet, ligado nas redes sociais. E hoje você tem até mentorias para redes sociais, para esse público. É problema também, porque você, como um homem da área do direito, sabe que existe barreiras aí
para você trabalhar, porque você pode estar sujeito a dúvidas. Ou seja, o cliente vem a você e fala, mas você vai me entregar de fato? Ou quando você, vendedor, entrega um produto e você passa por um chargeback, que é quando você vende uma passagem aérea e de repente a companhia nega porque o cartão foi clonado, o RG foi clonado e coisa desse nível. Mas eu acredito muito que dentro da história do turismo nós temos aí nuances, ou seja, imagina que você pode hoje ter uma pequena empresa especializada e uma grande empresa também, como essas operadoras internacionais que nós temos. O Brasil hoje não está sozinho na América Latina também. Nós temos hoje a América do Sul, que ela está integrada no turismo, Chile, Argentina, né? Uruguai. E nós não temos hoje também uma especialidade em viagens na América Latina, como nós temos na Europa. Mas estamos criando aí roteiros, 5 bandeiras, 4 bandeiras, para viajar pela América Latina. Já tem uma empresa de ônibus, inclusive, que criou um roteiro que faz Rio, São Paulo, até o Peru. São 5 dias de viagem em ônibus, categoria super luxo. Então, o parque de turismo, os parques de diversões, os equipamentos de turismo estão melhorando cada dia mais. Então, essa é a nossa realidade hoje. E, professor, assim, um dos setores mais afetados pela pandemia foi o turismo. Sim. Né? O turismo, o show business, de fato, os eventos. E como é que, logo após, assim, que a gente volta ao mundo, o mundo volta mais ou menos a se recuperar, como é que foi essa recuperação para o setor? Nós tivemos muitas empresas que quebraram nesse meio caminho, né? As empresas aéreas tiveram grandes prejuízos. As empresas aéreas hoje, inclusive, têm preços nas nuvens, de fato. Uma passagem que você comprava a 150, 200 reais, hoje ela custa 1.500 reais por perna. Por que isso? O petróleo, obviamente, subiu de preço, o dólar constantemente aumentando, isso inibe um pouco. Mas você tem algumas ferramentas aí para isso. Você tem hoje no Brasil as empresas rodoviárias, que acabaram comprando muito mais ônibus para as frotas para suprir essa lacuna. Ou seja, você pode hoje viajar pelo Brasil com ônibus de luxo, um leito, um semileito, um preço extremamente baixo em relação a uma passagem aérea. Mas nós ainda estamos com algumas dificuldades, que eu comentei anteriormente. É a mão de obra qualificada, e a questão da internet. Você precisa hoje ser especialista. Você mesmo tem aí uma especialidade hoje que é voltada a um público digital. Hoje a garotada consegue fazer uma reserva numa app e comprar uma app, diferentemente do que você fazia no passado. Você tinha que ir numa loja, sentar ali, escolher o produto. Hoje não. Hoje você tem uma inteligência artificial que ajuda nisso também. E isso cada vez está melhorando, facilitando essa compra pela internet. Mas mesmo com essa facilidade hoje que existe da inteligência artificial, desse mecanismo da internet, hoje qual que é assim que você encara, professor, os principais desafios do setor de turismo? Então, os desafios são esses. Primeiro, mão de obra qualificada. Não temos essa mão de obra qualificada. Hoje nós temos poucas pessoas que lidam no turismo, né? Adequadamente, que tem uma cultura do turismo. Imagina que você saia com um ônibus, por exemplo, com idosos a bordo. E você sabe que o idoso, você tem que ter um cuidado diferenciado. Se ele tem uma queda ali no ônibus, quem é o responsável por aquilo? Isso juridicamente é grave, porque ele pode vir até a óbito se ele fraturar um membro ali. Então, o desconhecimento de certas regras, por exemplo, eu não deixo o meu cliente viajar sem um seguro viagem, saúde. Mesmo que ele fale, não, eu tenho um seguro aqui excelente, vale no Brasil inteiro. Ok, só que se você tiver um problema em primeiro nível,
faleceu, o seu filho ficou doente e você precisa cancelar aquela viagem, o seguro viagem ele te dá essa possibilidade de pelo menos você reitinerar com a companhia aérea, com o hotel, a viagem, enquanto que se você não tiver isto, as regras hoje de viagens aéreas, você perde aquele bilhete, bilhete caríssimo hoje. Sim. E você tem todo um apoio, não só jurídico, como comercial, financeiro, com as empresas boas de seguro. Sim, claro. São poucas empresas de seguro viagem que dão essa assistência. Então, esses desafios de mão de obra, de aprendizado, internetização, vamos chamar assim, do turismo, eles estão sendo solucionados a médio prazo. Porque o Brasil ainda tem muita gente que ainda não sabe lidar com um computador, digamos assim. E essa influência hoje, né? Voltando a essa questão justamente do mercado como um todo, esse desafio das pessoas, a questão do dólar, do petróleo, preços hoje. É diferencial? A pessoa ainda realmente avalia isso como sendo o ponto principal para comprar um pacote, não comprar? Como é que você avalia isso hoje? Sim. É importante que se diga que você tem qualidade de produtos. Então, você pode comprar um hotel, comprar um pacote. Eu, por exemplo, não conheço os 5 mil hotéis que existem no Brasil. Não conheço. Conheço no máximo, uma dezena, uma centena deles. Então, quando você indica um hotel, você tem que ter uma referência. E na internet você tem alguns órgãos, algumas empresas que te dão referências. Você entra lá, o próprio Facebook, você tem lá, olha, dê uma nota, enfim, isso é um diferencial, né? Um diferencial, uma forma de você escolher o produto que você vai comprar. Mas você tem que tomar muito cuidado também, porque, por exemplo, você vai pegar o Airbnb, que hoje está em alta. Sim. Eles tiveram muitos problemas no passado. Óbvio que ao longo do tempo eles estão equalizando isso para facilitar a sua vida. Então você vai entrar num apartamento que está sujo, um apartamento que está quebrado, ou você sai de lá, eles vão te cobrar uma coisa que é indevida. Já a hotelaria não. A hotelaria hoje ela está preocupada em qualidade, inclusive inclusão. Você tem pessoas que têm deficiência de locomoção. Os hotéis hoje têm que estar se adequando a isso. Você tem também os hotéis que recebem pets. Esses hotéis, a questão de uns 8 anos atrás, eu estive, inclusive, lá no Sul, e uma das gerentes do hotel me perguntou com relação a isso. Eu falei, olha, você pode consultar órgãos, um especialista e adequar espaços só para isso. Porque a pessoa hoje, eu quero levar meu pet, eu quero levar meu cachorro, eu quero levar meu gato. Como é que eu faço? Então ele não pode entrar em qualquer lugar. E isso hoje é um diferencial. Né? O hotel que não recebe pet hoje deixa de vender também algumas diárias, limita-se, né? Então esses são os desafios. Então você estar adequando às necessidades do cliente. Não é você que vai dar a... Você não tem que ditar regra, né, para a pessoa. Não. Hoje é o cliente que diz, olha, eu quero isso, ponto. Né? E você tem que falar, poxa, e agora? Onde é que eu vou buscar isso? Tenho que achar, de fato, um local específico que atenda essa nova demanda, né? Exato. Esse novo público. Exato. A minha filha queria levar o gato dela no hotel, né? Recentemente. Falei, filha, vamos procurar aqui o hotel que receba pet. Tem que procurar e... Paga um pouquinho mais caro, porque você tem... o hotel que está preparado, ele oferece até um comedouro descartável, bebedouro descartável. Se é um gatinho, ele tem que ficar num ambiente fechado. Se é um cachorro, ele não pode entrar em qualquer restaurante, ele é separado ali. Enfim, tudo isso você tem que cuidar. Até a limpeza do ambiente, quando sai aquela família com o pet, ele tem que ser diferente dos outros apartamentos, das outras unidades habitacionais do hotel. Uma coisa interessante, professor, agora eu quero puxar um pouco das suas empresas. Né? O senhor representa, a gente poder falar um pouco disso agora, até porque você falou assim, nós estamos com uma ideia, vamos lançar aqui um projeto, e esse projeto me chamou muita atenção. Hoje o senhor representa, né,
a Mais Cruzeiros, Sim. isso representa Vem Viajar e a 99 Roteiros. Que aí você falou assim, olha, é um marketplace, a 99, vai ser um marketplace de viagens. Sim. O que sim. seria isso? Bom, vamos lá. Ao longo dos últimos 10 anos, eu estudei um pouco do turismo rodoviário no Brasil. O turismo rodoviário, ele vinha sendo trabalhado e vendido de modo muito pouco profissionalizado. Porque você tem aí, por exemplo, o problema de escolha da empresa de ônibus, o problema da escolha do hotel, o problema da escolha do público que você vai levar. Então, uma coisa é você levar uma família com criança, outra coisa é você levar idosos. E hoje você sabe que nós temos 45% de pessoas solteiras, idosas. Eu estava vendo também uma reportagem, tem mais mulheres viúvas e querem se reunir do que homens viúvos, né? Querem se reunir, querem festa. Nada de bingo mais, eles não querem bingo. Eles querem bingo, né? não tem coisa nenhuma. Bingo, eles querem experiência, eles querem ir para uma vinícola, eles querem ir para um parque, eles querem se divertir, de fato, e socializar. Então, se você monta um roteiro de viagem, de ônibus, de primeira linha, com um guia a bordo, chama de um pequeno gift, um snack a bordo, para ela comer durante uma viagem, se for uma viagem mais longa, e um hotel, obviamente, adequado a receber essas pessoas. Caramba, isso é interessante. Agora, o Brasil tem deficiência de roteiros de nível e esses profissionais. Então, a 99, ela pretende, de fato, ser um marketplace de turismo rodoviário. Né? Esse marketplace, ele é um projeto uberizante. Então, como ele é social, democrático e colaborativo, social porque nós pretendemos não cobrar, pelo menos a médio prazo, de nenhum agente de viagem que pode ser um operador de viagem em si, para ele criar o produto e subir lá na plataforma e vender isso em nível mundial. Não. Ou seja, alguma operadora da Europa pode comprar esse roteiro e comprar um grupo e colocar esse grupo para viajar. Eu dou um exemplo muito normal aí. Você pega em Belo Horizonte, por exemplo, eu quero visitar cidades históricas. Lá em Belo Horizonte tem algumas empresas que fazem essas cidades históricas 1, 2 dias e voltam. São especialistas nisso. São pequenas empresas, pequenos empreendedores, que às vezes eles não têm nem primeiro grau completo, mas eles são bons no que fazem. Então você tem que certificar eles, ajudá-los com preços, porque você dizer para eles assim, olha, nós vamos te dar uma plataforma que vai cobrar um cartão, um valor menor, que vai te dar uma garantia, e você pode vender isso um ano e meio antes. Nossa, e você pode construir isso de fato, né, com a 99 Roteiros hoje. Exatamente. E transmitir essa ideia, né? Exato. E assim, não é um site convencional, é um site que vai ter um peso. E lá nesse site nós vamos ter um projeto social, uma mini escola, porque nós pretendemos deixar por trás dos bastidores pessoas que atendam telefone e nós temos aí um valor com isso a pessoas deficientes. A minha querida mãezinha faleceu numa cadeira de rodas. Sim. E eu aprendi um pouco de empreendedorismo com ela. Então, em homenagem a ela, eu falei, poxa, eu não vou dar o nome disso, né, da minha mãe nesse projeto. E vou ajudar pessoas que não têm mobilidade, eu vou dar um treinamento e dar para elas condições que elas possam trabalhar em casa. De fato. E isso é inclusão social. Nós precisamos de inclusão social no nosso país. Nossa, professor, eu estou realmente admirado com tudo isso que o senhor colocou, de fato, porque assim, é importante a gente entender que empreender precisa muito do conhecimento, né? Sim. De fato, e sem conhecimento você empreende errado, só se quebra todo. E o senhor vai chegar a 30 anos aí de conhecimento no turismo tão importante. Eu gostaria muito, professor, que o senhor passasse as suas redes sociais para que as pessoas possam, de fato, te conhecer mais, saber mais e aprender tudo isso que o senhor quer passar para a gente. Claro. Minhas redes sociais são no Instagram, Vem Viajar Oficial, Mais Cruzeiros e 99roteiros.com.br.
Olha, obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Foi um prazer te reencontrar, né? Que a gente se encontrava nos corredores, Obrigado. eu não lembrava do senhor, mas de fato a gente se voltou a falar aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo falar tudo isso, tá, Que professor? agradeço e fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, viu, gente? Viajar, conhecimento, é aqui, a Fonte em Foco. Então você tem que, domingo que vem, ter esse encontro gostoso com a gente, às 9h30 da manhã, aqui na Fonte em Foco. Eu espero você. Um beijo no seu coração.